Olá, meu nome é Pablo Capistrano, sou dramaturgo, autor da peça Jaci, junto com Henrique Fontes e Iracema Macedo. Faço parte do grupo Carmim de Teatro de Natal e estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre a atual conjuntura, a situação política do país, discutir um pouco esse tema que envolve todos esses acontecimentos que ocorreram, né, no nosso país aqui nos últimos tempos e falar um pouquinho também sobre o papel do teatro nesse contexto. Então, assim, eu gostaria muito de ter ido, né, estar presente fisicamente, mas infelizmente devido a alguns acontecimentos aqui no meu Instituto Federal, sou professor do IFRN, não tive condição de estar analogicamente com vocês, mas aí estou através da imagem e espero que eu possa contribuir um pouco para as discussões que vão ocorrer aí no nosso encontro, né? Então eu acho que a primeira coisa para a gente compreender a situação que a gente vive hoje no país é entender que nós estamos passando por um processo de encerramento de um grande ciclo, né? Na verdade se fala sobre grandes ciclos, não apenas um ciclo político, mas um ciclo econômico, um ciclo cultural. E entender também que esses momentos de transformação, de encerramento de ciclo, eles ocorrem na história periodicamente. Então, às vezes, a gente que é um pouco mais jovem pensa que uma mudança dessa de ciclo marca o fim definitivo de uma perspectiva, de um programa, de um projeto, mas as coisas não funcionam bem assim. Outra coisa importante para a gente compreender é que esse processo ele não é um processo que está ocorrendo exclusivamente no Brasil. Ele é um processo global que envolve um movimento muito mais amplo da história. Existe um livro de um escritor esloveno, um filósofo esloveno, talvez algum de vocês conheçam, se chama O Ano em que Sonhamos Perigosamente. É do Slavoj Žižek. É um filósofo bastante conhecido aí nos circuitos intelectuais. Ele discute um pouco sobre esse cenário e ele dá algumas intuições muito interessantes para a gente compreender o que está acontecendo. A primeira delas é que ele diz que desde que o bloco soviético, o bloco socialista, na verdade, ruiu em 89, que o capitalismo ele perdeu a concorrência, né? A gente não tem hoje no mundo um outro bloco, uma outra proposta de organização social que pudesse equilibrar o desenvolvimento do capitalismo. Durante todo o século XX, desde 17 até 1989, o capitalismo tinha uma alternativa. O capitalismo podia ser que não fosse a alternativa mais maravilhosa que a gente tinha, mas era uma alternativa que se propunha e que existia. Então isso fez com que o sistema capitalista, o modelo de organização social baseado no capital, ele retroagisse. Ele precisou criar mecanismos de proteção e de defesa, mecanismos sociais de proteção e de defesa, para poder concorrer com o seu oponente. A partir de 89, o que aconteceu foi que esse projeto ele colapsou. Pelo menos o projeto que a gente chama do socialismo realmente existente, aquele que tinha sido efetivamente implantado nos países comunistas, né? E quando esse modelo ruiu, o que aconteceu foi que a ideia que surgiu era que o capitalismo e o modelo liberal ele se tornaria então hegemônico, né, e dominaria todo o planeta, que de fato é o que acontece hoje, né? Mas isso gerou um efeito muito impactante no chamado campo progressista, que algumas pessoas consideram um campo de esquerda. O impacto disso foi que o campo progressista e a esquerda passou a acreditar que a única alternativa possível era o capitalismo liberal. A própria esquerda assumiu esse discurso e a própria esquerda acabou criando um tipo de organização, um tipo de projeto político que a gente chama de social-liberalismo, né? Ao invés de tentar modificar, né, a sociedade, ao invés de tentar criar um modelo novo, a esquerda passou a tentar construir um capitalismo com face humana. E esse processo ele ocorreu durante toda a década de 90 e durante os anos 2000. Você tinha o cara chamado Tony Blair, né, que era o representante da Terceira Via, que foi um dos caras que mais, né, se destacou nesse campo aí. O problema é que o capitalismo entrou em crise em 2008 e isso pegou a esquerda desprevenida, porque a esquerda não acreditava na possibilidade do capitalismo ter aberto nessa hegemonia uma crise tão forte quanto a de 2008. E quando essa crise surgiu, as massas começaram a voltar à rua. A gente viu em vários países do globo
de 2010, 2011, o Occupy Wall Street, a Praça Tahrir, nós vimos a Primavera Árabe, vimos protestos em vários países. Houve um movimento global, né, de manifestações. Aqui a gente teve isso em 2013. E essas manifestações pegaram o campo progressista desprevenido, porque no momento em que elas surgiram, em alguns países, como no caso do Brasil, esse social liberalismo estava no poder, que era o caso do governo do PT, né? Então, isso abriu uma fissura muito forte, porque existia uma expectativa de transformação, uma expectativa de mudança. Havia uma demanda por uma alternativa. Havia a sensação de que esse modelo econômico e político ele era insustentável e que ele precisava ser modificado. E a esquerda não conseguiu dar a esse sentimento uma corporificação. O resultado disso é o avanço da direita e dos grupos mais conservadores no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno só do Brasil, isso é um fenômeno que a gente observa em todos os países, né? Existe uma intuição que foi proposta pelo filósofo Walter Benjamin nos anos 30, que dizia o seguinte: o fascismo, ou pelo menos ele falava assim, todo fascismo é sintoma de uma revolução que fracassou. Então o fracasso dessa perspectiva revolucionária de transformação da sociedade, a ideia de que a utopia é uma coisa muito distante, que tem que ser colocada longe, que fracassou, que deu errado, que não adianta tentar pensar em uma alternativa, fez com que o fascismo crescesse, porque o fascismo trabalha justamente com esse sentimento de revolta direcionado para um conservadorismo. Ele é um tipo de utopia regressiva. Enquanto que os campos progressistas propõem uma utopia para frente, imaginando uma sociedade possível que ainda não existe, o fascismo geralmente procura no passado uma resposta para os problemas do presente. Então ele cresceu nesse espaço. Então o que a gente está vendo no Brasil hoje não é algo que pode ou que deva ser analisado apenas isoladamente, né? Ele é uma questão global, mas obviamente dentro aqui do nosso país tem questões particulares que vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, nos debates e que deve estar sendo muito discutido. Mas a questão que eu proponho a pensar com vocês é assim, ok, a gente sabe disso, a gente entendeu, a gente viu, a gente compreendeu o que está acontecendo, mas o que é que a gente faz? Qual é a nossa ação diante dessa conjuntura? E aí eu tenho uma proposta para pensar em dois sentidos. A gente pode pensar a curto prazo e a gente pode pensar a médio prazo. A longo prazo nunca é bom pensar, porque a longo prazo todo mundo está morto, né? Então o ideal é a gente pensar a curto e a médio prazo. Então a curto prazo, eu acredito que existem duas tarefas que o campo progressista precisa fazer agora. Primeira tarefa é realinhar ou reunificar o discurso em favor da democracia e o discurso contra a corrupção. Eu não sei se vocês notaram, mas de 2015 para cá, ocorreu uma proposta que foi muito bem pensada pela mídia hegemônica e pelos grupos conservadores de separar o Brasil em dois cordões. Você tinha o cordão verde e amarelo, que era o pessoal que lutava contra a corrupção, e o cordão vermelho, que era o pessoal que lutava a favor da democracia. Percebam como essa divisão é problemática e perigosa. Porque se você tem um cordão contra a corrupção oposto a um cordão a favor da democracia, a mensagem subliminar é que é possível pensar uma ditadura honesta ou uma democracia corrupta. E isso permite que grupos autoritários entrem na jogada e comecem a pensar o seguinte: não, a democracia é corrupta, porque quem está defendendo a democracia não é contra a corrupção. Eu posso pensar em criar um regime totalitário que seja honesto. Então eu perco a esperança na democracia e eu proponho então uma solução autoritária. Então a tarefa do campo progressista, uma delas é reunificar essa pauta, colocar da seguinte maneira: não é possível pensar uma democracia com corrupção, assim como não é possível pensar uma ditadura honesta, né? Só é possível combater a corrupção numa democracia, e só é possível democracia com combate à corrupção. É preciso reunificar essa pauta, juntar as duas coisas. Isso é uma tarefa que eu acho que é para o momento. Segunda tarefa que eu acho importante é fazer uma unificação, né, dos grupos que resistem ao golpe ou que lutam contra o golpe,
para que eles possam, através de uma pauta comum, defender os direitos da Constituição de 1988. O que a gente está vendo se desenhando no cenário é que a Constituição de 1988 ela vai ser fortemente atacada por esses grupos que tomaram o poder. Então, todos os grupos do campo progressista têm que colocar em parêntese agora as suas diferenças, as suas críticas, né, as suas disputas internas e tentar construir uma unidade que possa fazer com que esse avanço diminua o impacto. Essa é uma tarefa fundamental, porque o ciclo conservador ele vai se instalar, né? Ele já se instalou e vai continuar, vai haver um ciclo conservador. Agora, a duração desse ciclo e a intensidade desse ciclo, e a intensidade desse ciclo vai depender da resistência do campo progressista e do campo de esquerda. Se o campo progressista ou o campo de esquerda conseguir reunificar-se e defender essas conquistas de 88, talvez o impacto não seja tão terrível quanto a gente imagina e talvez o tempo de duração desse período não seja tão grande. Se não conseguir ocorrer essa unidade, aí realmente a situação vai ficar um pouco difícil. A médio prazo, eu acho que nós temos uma tarefa muito mais importante e muito mais significativa. A tarefa que a gente tem a médio prazo é tentar desempacotar a capacidade imaginativa da humanidade. E aí isso é uma tarefa coletiva da gente enquanto espécie. Porque se a gente não conseguir pensar um sistema, um modelo, uma maneira de vida, um modo de viver alternativo a esse modelo da globalização capitalista que está instalado no planeta, a perspectiva é que a nossa espécie não consiga virar o século. Nós temos indícios fortes de que os desafios propostos por esse modelo, né, são insustentáveis. Então a gente precisa ter a capacidade de relocar, recolocar, reposicionar a utopia dentro do nosso horizonte político. Perder o medo de propor uma mudança do sistema. Eu acho que nós ficamos um pouco intimidados com essa proposta. Até pouco tempo atrás, toda vida que alguém chega e diz assim, vamos pensar em mudar o sistema capitalista, aí outra pessoa responde, fazer o quê? Voltar para o comunismo? Veja bem, toda vida que você propõe algo nesse sentido, as pessoas voltam ao passado, elas pensam no retorno, elas estão com uma dificuldade de perceber o futuro, né? Essa dificuldade de perceber o futuro é algo muito prejudicial para quem se propõe a construir uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais fraterna. Porque o modelo que se instalou é um modelo muito selvagem, extremamente focado, né, na competição, né, no lucro, na desigualdade e na violência. Então, assim, é necessário quebrar essa proibição, quebrar esse gelo, e aí o teatro entra, né, não só o teatro, como a arte como um todo, mas o teatro tem um papel fundamental nisso, o cinema tem um papel fundamental, a literatura, a música, a arte tem um papel fundamental. É lógico que nós, enquanto artistas, enquanto pessoas que trabalhamos com cultura, nós não somos políticos, entre aspas, profissionais, muitos de nós militam em organizações, mas nós não somos, digamos assim, militantes profissionais. Mesmo assim, nós temos uma tarefa política, e essa tarefa política vai muito além de defender um governo ou criticar um governo. Eu acho que a tarefa política hoje do teatro é de tentar contribuir para essa nova reinvenção da imaginação, essa capacidade de reconstruir a imaginação humana no sentido de pensar o futuro diferente do presente. Porque a grande questão é que quando você chega num momento como o nosso, e você não consegue imaginar que o futuro possa ser melhor do que o presente, você acaba tentando voltar para o passado. E aí surge o conservadorismo e esses movimentos de reação. Então, na verdade, não é apenas o papel do teatro ou da arte como um todo, não é apenas colocar, criticar ou expor a realidade, o que se passa agora. É também provocar, criar mecanismos, criar ferramentas, criar espaços no qual a imaginação humana possa se projetar num futuro diferente, né? Liberar a imaginação para que a gente possa construir novos modelos, novos sonhos de outros modelos de sociedade, outras formas de vida em coletivo, né? Essa é uma tarefa que a arte teria no momento. Para concluir,
Eu queria só deixar com vocês aqui um pequeno poema, né? Assim, vou puxar o óculos porque depois dos 40 o mundo fica muito escuro, né? A gente não consegue ler as coisas com... Isso acontece depois dos 40, a gente de repente fica meio cego, né? E aí é um poema de um poeta russo que eu acho que vocês conhecem, chama Vladimir Mayakovsky. Esse poema é de 1926, ele é bem curtinho, na verdade ele é longo, mas eu vou ler só um trecho, e ele foi traduzido por Haroldo de Campos. Mayakovsky escreveu esse poema quando um outro poeta russo chamado Sergei Yesenin se suicidou. Ele se matou e Mayakovsky ficou muito impactado com o suicídio dele e resolveu fazer esse poema. E aí eu vou ler um trechinho final do poema, que eu acho que ele sintetiza um pouco o espírito desse momento em que nós nos encontramos, né? E fica a mensagem para vocês discutirem um pouco aí o que a gente colocou aqui agora. Por enquanto, a escória de sobra. O tempo é escasso, mãos à obra. Primeiro, é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida. Os tempos estão duros para o artista, mas, dize-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião escolheram uma estrada batida? General da força humana, verbo, marche, que o tempo cuspa balas para trás e o vento, no passado, só desfaça um maço de cabelos. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nessa vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Obrigado.